Bora lá, minha galera, corrigir o simulado sobre modos de produção. Seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Lembrando que aqui na descrição tem um simulado, você vai baixar o simulado, vai fazer o simulado e depois vai voltar para conferir o gabarito e ver o que você acertou e errou e aprender muito com os seus erros. Questão do Enem, vamos lá. A base da propriedade era comunitária. Logo, somente dessa forma seriam superadas dificuldades decorrentes da precariedade dos instrumentos de trabalho. A superação das hordas ou tropas coletoras possibilitou a formação de novas coletividades, isto é, os clãs nos quais os indivíduos estão unidos pelos laços de parentescos e dividem o fruto do trabalho de forma igualitária, com pouca possibilidade de acumulação de bens de formação de propriedade privada, em função da pequena produção. O texto refere-se a qual modo de produção? Letra A, mercantilista. Letra B, comunista primitivo. C, feudal. D, asiático. E E, socialista. Vamos lá responder? Muito bem, meus queridos. Vamos lá primeiro aqui desvendar, né? Vou acabar aqui colocando para você, para a gente poder aí desvendar algumas coisas nessa questão, tá? A primeira delas, as pessoas, né, podem ficar na dúvida da palavra horda, né, que está relacionado, né, à aldeia, né, esses grupos mais tradicionais, no caso, essa população que morava sem ter uma residência, né, praticamente fixa, né? Então está relacionado a isso. Mais alguma coisa aqui? Não. A palavra-chave para essa questão tu vai lembrar, ó, coletividade, correto? Forma igualitária, né? Com pouca possibilidade de acumulação. Então não tinha acumulação de bens, né? Eles eram praticamente nômades, tá? Então era uma tropa coletora. E aí, obviamente, né? Não vai ser algo ligado ao comércio, não vai ser aquele povo que ficava, né? No senhor feudal, né? Os suzeranos, né, nessa relação entre os trabalhadores, né, e o senhor feudal. Não vai ser lá um modo asiático, que é um modo também que tinha produção já, né, de escravos nessa relação. Não vai ser o socialista também, né? E claro que sobrou a letra D, que é o comunista primitivo, né? Pode aparecer como resposta às vezes apenas o primitivo. Número 1, resposta letra B. Vamos então à nossa questão número 2, né, que está falando da passagem do modo de produção comunista, tá? Então tu sabe que tem uma sequência dos modos e é interessante porque isso pode ajudar numa questão. O primeiro modo é o primitivo, o comunista primitivo, correto? Depois vem o modo asiático, né, que vai acontecer parte dele, né, grande parte dele na Ásia, que envolve lá a região do Egito, da China, né, e também da Índia, tá? O Egito, porque eu digo parte, porque o Egito tem porção no Oriente Médio e na África. Depois do modo asiático, nós temos o modo escravista. Depois do modo escravista, nós temos o modo feudal. Depois do feudal, nós temos o capitalista. E depois nós temos o socialista. Sempre há uma transição de um modo para o outro. E é isso que está falando, da passagem desse modo para qual modo? O próximo modo, que é o modo asiático. Letra A. Ocorreu uma grande revolução ocasionada pelo advento da agricultura. No modo primitivo, quando ele vai mudar, acontece isso? Sim. Correto. Do pastoreio, sim, a criação de animais. Atividades que levaram ao aparecimento da propriedade privada, sim, começa a ter a propriedade privada, né? E claro, começam então a ter as primeiras formas do Estado. Sim, letra A, correta, já matamos a questão, mas vamos ver por que as duas estão erradas, hein? Porque pode ter assinalado outra, nós vamos aprender agora. Então, pensa bem, o homem era nômade, coletor, extrativista, e aí quando ele começa a se fixar num local, aí começa a desenvolver a agricultura, aí começa a ter o pastorio, e aí óbvio que vai ter a posse por essa terra, começa a ter um conflito, porque tem donos da terra, e aí a gente vai ter um Estado para regular isso. Então é letra A. Letra B, ocorreu grande revolução ocasionada pela produção de excedentes agrícolas que levou à formação de uma classe de rico, não, né? Não, tá? Passam a dividir o poder político, sacerdote? Não, ainda não tínhamos ainda nessa presença religiosa aqui. Foi abandonado o sistema de propriedade privada da terra e dos rebanhos de gado, né? Não, que não tinha. Quando começa a ter, né,
Isso, a parte, né, da agricultura e da pecuária é que eles deixam de ser coletor extrativista, então muda para o próximo. O homem viveu o estágio da selvageria, garantindo a subsistência com a caça e a pesca. Caça e a pesca. Essa aqui é bem interessante, essa frase, para a gente pensar. Ele está falando da passagem. Então, né, o modo primitivo, quando estava nesse estágio aqui, ó, né, que era os primeiros estágios, né, o primeiro estágio, que sim, tinha a caça, a pesca e a coleta, né, mas a gente está falando na passagem. Então, não é, na passagem não era assim. Na passagem nós temos já um homem mais avançado, que aprendeu técnicas, né, ou criou técnicas de agricultura, criar animais, então tudo isso, né, vai deixar essa alternativa errada. E a outra, a parte mais considerável da população era constituída por escravos de origem africana, né? Meu Deus do céu. Tá mais falso que nota de R$3. Então, facilmente é a letra A. Bora para a próxima. Bora lá então para a terceira questão. Sobre o modo de produção asiático, podemos afirmar. Lembrando, o primeiro modo, qual é? O primitivo. Avançou. Segundo modo é o modo asiático. Terceiro modo é o modo escravista. Depois, feudal. Depois, capitalista. Depois, socialista. E agora? Bora para o modo asiático. A base da economia era agrícola? Sim. O homem fixou agrícola. Praticada por camponeses presos à terra? Sim, eles eram presos à terra. Que viviam no regime de servidão coletiva? Sim. Pagavam ao Estado imposto? Sim. Sobre a forma de produto? Sim, parte da produção. Ou então tinham que trabalhar, sim, em obras públicas. Só lembrar, esse modo acontece aonde? Principalmente no Egito, principalmente na China, principalmente na Índia. Né? Então tinha essa relação muito das obras públicas. Então, correta. Existia uma parcela considerável da população formada por escravos. Sim, aqui começa o modo escravista. Prisioneiros de guerra. Sim, quando tinha uma invasão, dominavam um outro território, esses que perdiam viravam escravos. Né? Ou nas atividades comerciais. Então a 2 já está certa. Então ó, a 1 e a 2 já está certa. Pode ser essa não pode ser, essa não pode ser e essa não pode ser. Aprenda a fazer por eliminação, meus queridos. A próxima. Caracteriza as primeiras civilizações surgidas no Ocidente com os gregos e romanos. Caracteriza as primeiras civilizações. Primeiras? Não. Né? Nós temos o modo primitivo. E aqui não tem nada a ver com gregos e romanos. Egito, China e Índia. 3 errado. Então, opa, pode ser as duas. Agora a definição. Olha, atenção, que rufem os tambores. Bora lá. O Estado, além de intervir diretamente no controle da produção e na sua distribuição, o controle inclusive das práticas comerciais se apropriava do excedente agrícola, distribuindo entre nobreza e governantes, sacerdotes e guerreiros. Certa! Então, certamente você acertou, é a letra D. Muito bem! Questão aí da UFSC, aquela queridinha para você, sobre o modo de produção. Qual, Marcelo? Escravista. Indique quais estão corretas. Bora lá, somatória é PG. Tu não vai sair debulhando tudo, tu vai com calma. Bora lá então. O modo escravista, o senhor tem a propriedade. Sim, sim. Tanto dos meios de produção, ele domina os meios de produção, como o escravo. Sim, ele é dono do escravo. Né? E também o que o escravo produzir. Sim. Número 1, facilmente, aquela para você não errar. E já aconselho, se você ficou com dúvidas na certa, você vai botar no gabarito 01. Mas se você tiver certeza, tudo bem comigo. Questão fácil e para te revoltar. Eu já digo que é para te revoltar, porque olha esses dois, Platão e Aristóteles, meu nego. Eles condenavam veemente a escravidão como algo indigno? Não condenavam. Eles queriam ficar parados pensando, escrevendo e filosofando. O escravo é que fazia o trabalho. Então, errado, eles não condenavam. Tá vendo? Meu Deus. Aristóteles. Embora, inicialmente, os gregos usassem como mão de obra predominante a escravidão, usavam. À medida que criaram uma sociedade democrática, ela é completamente abolida. Nada disso. Eles ficaram até o final explorando as pessoas. Uma camaçada de pau nesses gregos. Vou te dizer. Não, errado.
Próxima. O trabalho escravo estimulava a atividade produtiva, o progresso tecnológico, contribuindo para o desenvolvimento da economia. Né? Não. Né? O trabalho escravo era para servir aquelas pessoas e não tinha essa questão do progresso tecnológico, principalmente pelas funções que os escravos realizavam. E a próxima. O processo escravista acontece principalmente em Grécia e Roma? Sim. Até o início do modo feudal? Sim. Então, a 16 correta, tu somou, gabarito, 17. Vamos a 5, agora é duas questões diretas, uma atrás da outra. Quer ver se tu tá ligado aí nessa, hein? O modo feudal, exceto quer dizer que uma aqui tá errada, hein? Tá? Então tá errada. Bora lá, como é que funciona então, tá? O modo, ele tem feudal. Lembra o feudal? Tá? O feudal vai surgir com a expansão do escravista, a violência aumentando, as pessoas vão lá, né? Vão em busca de proteção e elas acham um feudo que vai proteger e vai explorar eles muito. Então não tem ausência, o poder é centralizado, né? O senhor feudal lá. As cidades perdem a sua função econômica? Não. A cidade tem a função, muito ligado, né, à agricultura, principalmente. Uma instauração de relação entre o vassalagem e o suzerano. Sim, suzerano, que é o senhor feudal, e aqui o cara que trabalha para ele. Tem instalada? Tem. Então, tá certa também. Tá pedindo errada. Bora lá. Um comércio internacional intenso. Essa tá errada, meu querido. O comércio, né? Só vai acontecer isso quando ele entrar no final dele, tá? Então aqui esse comércio é local. Uma organização à base de servidão também está correta. Então, resposta à letra D. E a próxima? Quais as características abaixo pode ser atribuída ao socialismo? Modo socialismo, né? Que vai ter lá, depois do capitalismo, surge o modo socialista. Lembra? Antes, o feudal. E assim a gente vai chegar lá. O socialismo tem uma economia de mercado? Não, não tem. Não tem propriedade privada, né? Então, tá errado. Próximo. Tem uma economia planificada? Opa, tem. Tem a propriedade coletiva? Opa, tem. Tem uma ditadura do proletariado? Sim, né? Toda essa questão ali do trabalhador, então a 2 tá certa. Tem economia planificada? Sim. Propriedade coletiva? Sim. Iniciativa privada? Não. A próxima. Economia de mercado? Não. Propriedade coletiva? Sim. E a licitação estatal? Sim. Então apenas a 2. Então apenas a 2. Essa não é. Essa não é. Essa não é. Novamente letra D. Fácil demais. Cole micto, brilha purpurina. Bora lá para mais duas, tá quase acabando, tá passando rápido, não tá acertando, tá indo bem? Comenta aqui, desafia teus amigos e fala quantas que tu acertou, meu querido. Olha como eu tô bom aqui em geografia. Vamos ganhar essa vaga aí do Enem, da UFSC, do vestibular, hein? Vamos detonar isso aí, rapaziada. Ah, crise, então tá falando de crise. Onde? No sistema feudal. Acelerou no século XIV, sim, no século XV ali, né? Esse vai mudar para o sistema capitalista, capitalismo mercantil, comercial. E, claro, que esta crise manifestou de várias maneiras. E qual que é a incorreta? Olha a pegadinha, é errada. E facilmente tu vai acertar. Ficou na dúvida, pula, tá? Vamos fazer assim, fiquei na dúvida, pula. Vamos ver se você, né? Eu já faço essa questão há muito tempo com meus alunos, eu sei que eles ficam em dúvidas alguma, vamos ver se eu acerto isso. Devido à forma da exploração utilizada durante toda a Idade Média, houve esgotamento do solo, sim. Tá? Consequentemente, a produção agrícola diminuiu, sim, verdadeiro, ok? Verdadeiro, mas eu quero a incorreta, então risca ela. A queda da produção agrícola teve como consequência subida do preço, sim, né? Já tinha um comércio, tinha a metade da produção que ficava para o feudo, mas, né? Beleza, então certo também. Com falta de produtos, o mercado tendia a fechar as cidades. A fome atingiu também a população do campo. Verdade isso, galera. Né? Isso nós estamos falando lá, as crises, né? Da crise no final lá. Nesse período, a peste negra assolava toda a Europa. Sim, foi um dos motivos do fim. Então, obviamente que é a letra E, mas vamos ver por que é a letra E. Diminuiu, não. Né? Nós temos ali, com o fim da peste negra,
Aumenta a população. Claro que com a peste negra diminui. Mas tá. Os preços tenderem a baixar e os senhores feudais mantiveram seus padrões econômicos. Obviamente que não. Estava em crise, eles diminuíram seu padrão econômico. A incorreta é a letra E. A próxima. Dentre as causas da desagregação da economia feudal, novamente aí feudal, fim. A capitalização intensa realizada pelos artesãos medievais, criação de grandes unidades industriais que acabaram subvertendo a economia feudal. Pensa bem. Então vamos lá, pensa bem. Nós tivemos uma capitalização intensa realizada pelos artesãos medievais, né, criação de grandes unidades industriais. Errado. Tá? Desinteresse da nobreza e o clero na manutenção? Claro que não, eles queriam manter esse poder, né? Vivendo bem, explorando as pessoas. A letra C, o surgimento de corporações de ofício de substituição do preço justo que restringia a possibilidade de lucro pelo preço de mercado, também errado, né? Não tem nada de corporações de ofício aqui. O senhor feudal controlava, né? E fazendo aí várias formas desde explorar a mão de obra, né? A pessoa ali que ela tinha, né? Tinha o senhor feudal e o vassalo, ele tinha que trabalhar o senhor feudal também, né? Então a letra D, o revivancimento do comércio. Sim, o comércio começa a ganhar força. Uma circulação monetária, sim, que abalaram a autossuficiência da economia senhorial, sim. Né? A pessoa tinha que produzir e dar metade da produção para o feudal, beleza. Se usasse lá os equipamentos, pagava o imposto também. Tinha que fazer parte do seu serviço para poder ajudar lá todo o castelo, né? A função dele tinha. Mas tudo isso tinham pessoas que começavam a produzir e aumentava o seu comércio. E aí a circulação monetária surge, cria, né? Não surge, ela cresce e aí acaba com toda essa autossuficiência desse modelo, ok? E aqui, então, nós temos aqui também errado, substituição gradativa do trabalho escravo pelo trabalho assalariado dentro do feudo também está errado. Então, letra D. Chegamos na última. Os versos abaixo demonstram como a sociedade feudal era estruturada a partir das relações de dependência pessoal. Leia com atenção. Se o meu senhor for morto, eu quero que me matem. Se ele for enforcado, enforcai-me com ele. Se ele for posto na fogueira, quero ser queimado. Se o rei mantinha um papel predominante simbólico, mas, na verdade, exercia o seu poder de fato como senhor feudal sobre suas próprias terras, é correto afirmar mais de uma, é somatória, hein? Bora lá pensar comigo. 01. O rei mantinha um papel predominante simbólico, na verdade, exercia o poder de fato como senhor feudal. Sim! Os servos que recebiam de seus senhores lotes de terra para produzirem estavam em contrapartida submetidos às talhas, né? As taxas, a talha e a banalidade. A talha, o que é, Marcelo? Onde metade da produção ficava lá para o senhor feudal. E a banalidade estava relacionado se, né, que ele tivesse que trabalhar alguns dias, né, para o senhor feudal. Então, limpar o castelo, fazer manutenção nas estradas, tá? E também nós tínhamos o outro, se ele usasse lá uma outra, né, forma, se ele usasse algum equipamento, ele teria que pagar por isso. Então, seriam praticamente 3, né? Então, também correto. A 4. O suzerano e vassalo estavam ligados em si por relação de dependência e de obrigações seriam cumpridas. Sim, por enquanto 4, 2, 1, 7. A sociedade se divide em ordens de estado dependendo em si, uma renuncia romano, te mata, tá errado. Nessa sociedade, os que trabalhavam eram escravos, tá errado também. Então, gabarito 7. Eu espero que você tenha acertado, detonado, marque seu amigo, siga o canal e vem comigo, que tu brilha purpurina. Até o próximo vídeo, até a próxima semana.